Olá a todos, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Passagem de Turno. Gravidez e pós-parto são muitas vezes idealizados como períodos de plenitude e felicidade absoluta. E embora possam de facto ser momentos profundamente significativos, nem sempre são vividos desta forma. A verdade é que por trás de uma expectativa social existe um período de grande vulnerabilidade, em que, em determinadas situações, pode esconder sofrimento, angústia e até mesmo problemas do foro mental. É por esse motivo que dedicamos o episódio de hoje à saúde mental perinatal. E para isso contamos com a presença de Ana Val, enfermeira especialista em saúde mental e psiquiátrica, mestranda em enfermagem de saúde materna e obstetrícia, coordenadora da pós-graduação em saúde mental perinatal. Enfermeira Ana, muito bem-vinda. Obrigada. Há 10 anos que a enfermeira tem vindo a participar e a implementar projetos nesta área da saúde mental perinatal. Sim. Esta área é de facto uma área que exige uma intervenção urgente e contínua? Está a perguntar isso a uma das pessoas mais suspeitas, provavelmente, mas eu vou responder tentando ser o mais idóneo possível, mas acho que sim. Aliás, tenho a certeza, a verdade é essa, porque é uma área, se formos a pensar, onde se começa o desenvolvimento, o desempenho de diferentes papéis, onde nasce um novo bebê, onde novas rotinas, novos desafios, novas exigências surgem e naturalmente é um período, e isto já está mais do que identificado na múltipla evidência que existe neste sentido, é um período de grande vulnerabilidade, mesmo para a própria saúde mental da mulher, para a própria saúde, vou colocar assim, mental da família. E naturalmente que se não for olhada com a atenção que merece pode depois ter aqui consequências muito de alguma forma aqui até bastante danosas e muito concretas, não só na mulher, como na família, no casal e até no próprio bebê ou criança. Portanto, isto não é um problema só de uma pessoa. A Organização Mundial de Saúde até refere em vários documentos que devemos olhá-lo como um problema de saúde pública, efetivamente, porque assim o é. Portanto, é sem dúvida alguma uma área para a qual devíamos olhar com muito mais atenção e implementar, porque há muitas intervenções que já estão pensadas e até planeadas, implementar efetivamente intervenções dedicadas a esta área para podermos ter depois os tais ganhos em saúde mental que são tão necessários para todos. Claro que sim. Existem dados epidemiológicos a nível nacional que nos ajudem a perceber também a dimensão por exemplo, de perturbações deste foro mental cá em Portugal, conseguimos perceber o impacto que isto tem na população? Se neste momento, à data de hoje, existem dados em Portugal, eu não os conheço, ok? O que nós conhecemos são dados globais, ok? E sei que há equipas, sem dúvida, em Portugal, de investigação, que estão a trabalhar para termos mais dados concretos em Portugal. Portanto, eu até acredito que mais cedo ou mais tarde esses dados acabarão por existir, mas se à data de hoje eles existem, eu desconheço, ok? E isto é muito preocupante, porque a verdade é que nós temos a noção que a nível global estima-se que cerca de 1 em cada 5 mulheres passe por alguma alteração do humor e ou da ansiedade no período perinatal. Estou aqui a falar especificamente do período perinatal que a Organização Mundial identifica como sendo o período que vai desde a gravidez até ao fim do primeiro ano após o nascimento. Temos atualmente algumas entidades de referência nesta área, como por exemplo a Maternal Mental Health Alliance, que já não fala só deste período até ao fim do primeiro ano após o nascimento, já identifica este período até ao fim dos 2 primeiros anos após o nascimento. Tal é o impacto que os problemas têm e que podem desenvolver-se não só numa fase inicial, na gravidez ou no pós-parto, mas alguns muito tempo depois, digamos assim, deste período mais inicial, do puerpério, do final da gravidez, onde muitas pessoas acham
que só aqui é que estes problemas se desenvolvem ou são identificados, não. E, portanto, a verdade é que já temos algumas entidades que também, por alguns estudos longitudinais que têm saído, que já começam a falar deste período de forma um bocadinho mais alargada. Estamos a falar de tudo dados que são dados globais, que vão surgindo em algumas entidades que acabam por trabalhar mais nesta área. Temos naturalmente algumas, portanto, na Austrália, no Reino Unido, França, Estados Unidos e, portanto, ou seja, algumas destas entidades que já têm um trabalho mais dedicado lançam aqui alguns dados. Nós, em Portugal, não temos. Aquilo que muitas vezes vou, lá está, que conheça mais uma vez, aquilo que tenho, às vezes os paralelismos que faço é, se formos aos dados do Instituto Nacional de Estatística e percebermos, por exemplo, a quantidade de partos que houve, portanto, num determinado ano e aplicarmos este valor de 1 em cada 5, então aí conseguimos ter uma ideia, mas muito mínima, porque depois faltam todas as outras mulheres, por exemplo, que já têm bebés com 1 ano, que não pariram naquele ano, e que podem também estar a desenvolver esses problemas. Portanto, isto é um problema, é uma questão que se vai acumulando e se vai acumulando especialmente se não olharmos para ela como devemos. E diria que talvez esta falta de dados concretos, especificamente em Portugal, que pode levar um bocadinho aqui à desvalorização da saúde mental neste período da gravidez? Sim, quer dizer, pode levar a essa desvalorização, mas não sei se é só a falta de dados, porque muitas vezes nós também não temos dados sobre um determinado assunto, e quer dizer, até os vamos procurar para perceber o impacto que pode ter, neste caso em termos de saúde, e não falo concretamente nem da saúde mental perinatal, nem da saúde mental, acho que o método é transversal. Realmente a falta de dados em Portugal pode levar a isso, mas nós já temos dados tão alarmantes em todo o mundo, não é? Certo. Portanto, que temos a noção que é um problema transversal, que aconteça com mais ou menos prevalência num ou noutro país, é um número transversal. Temos a noção de que inclusive após a pandemia Covid, que houve muitos casos de saúde mental identificados no âmbito da ansiedade, da depressão, portanto, que até fizeram aumentar estes números em determinados locais e, portanto, a questão é, nós temos dados e essa até é uma questão um bocado paradoxa, nós temos muitos dados que nos indicam a importância que é olharmos para este período, até temos dados económicos, não é? Temos um estudo económico que foi feito em 2014 pela London School Business, peço desculpa de não estar a conseguir identificar concretamente agora, mas sei que foi por uma escola na área da economia em Londres, portanto, e realmente temos a noção de que a nível financeiro este problema tem um impacto brutal e foi especialmente até mais ou menos desde essa altura que se começou a falar cada vez mais deste problema como um problema de saúde pública. Portanto, investir nesta área é também ter retorno financeiro e isso também são dados que nós até já temos. Retorno financeiro, estou a falar depois de todas as comorbilidades que se desenvolvem e para as quais vamos ter que também gastar a posteriori neste sentido. Portanto, mas isto são aqueles dados macro, efetivamente, não tendo dados em Portugal, assusta-me porque a verdade é que não temos nada estruturado, não temos nem sequer, pronto, provavelmente, como lhe disse, sei que existem algumas equipas até a trabalhar neste sentido, acho ótimo, mas estou a falar até aqui, não termos tido, por exemplo, na vigilância da gravidez de baixo risco, onde cada vez mais os enfermeiros de saúde materna e obstetrícia têm um papel fundamental e vão ter cada vez mais daqui para a frente, portanto é uma oportunidade única para se fazer, por exemplo, um rastreio específico no âmbito da saúde mental perinatal. Fazem-se rastreios noutras áreas áreas onde, por exemplo, relacionados com a diabetes gestacional, por exemplo, que também é um problema que tem depois imenso impacto, mas não tanto como os problemas de saúde mental, nós já sabemos isso, não é? Em termos de prevalência, então porque é que não se faz também um rastreio nesta área? Há falta de dados em Portugal, sim, mas já temos dados tão grandes em todo o mundo, não é? E depois deviam ser suficientes também para nós cá implementarmos esse tipo de iniciativas e de políticas e um melhor acompanhamento nesta fase. Focando-nos agora nas mães e nas futuras mães.
Que tipo de sentimentos que podem experienciar neste período relacionados de facto com estas perturbações a nível do foro mental? O espectro é muito grande. Agora, realmente, o tipo de emoções e de... Eu gosto, quando me fazem essa pergunta, eu gosto sempre de aproveitá-la, digamos assim, para diferenciar até uma coisa que eu acho que nós temos que falar cada vez mais, que é esta diferenciação entre a saúde mental e a doença mental. E porquê? Porque muitas vezes quando se fala... Eu faço algumas formações dentro desta área e gosto sempre de perguntar às pessoas o que é que pensam em primeiro lugar, muitas vezes quando pensam em saúde mental perinatal. Já não são todas, mas a maior parte ainda me diz muito depressão pós-parto, não é? Portanto, dedica logo ali, o foco está para a doença, portanto, a depressão pós-parto, a ansiedade. Eu mesma, e nós até ao longo do podcast, temos estado a falar essencialmente em dados de prevalência relacionados com no fundo, doença mental, não é? Mas a verdade é que antes de se desenvolver esta doença mental, há um conjunto de sintomas, quer ansiosos, quer depressivos. Muitas vezes as mulheres acabam por desenvolver e que não têm de configurar naquele momento uma doença mental, ok? Agora, claro que se elas continuarem a ter aqueles sintomas, se não investirmos em fatores protetores da saúde mental, perinatal, dedicados a esta área, naturalmente, que irão desenvolver muito provavelmente, e se tiverem muitos fatores de risco, muito provavelmente vão desenvolver uma doença mental. Agora, até lá, há muito que nós podemos fazer e, efetivamente, há muitas mulheres que, por exemplo, ainda durante a gravidez, às vezes experimentam insónia, maior irritabilidade. A insónia começa a ser uma coisa esporádica e depois, às vezes, no terceiro trimestre começa a intensificar. Tenho mulheres que me dizem que por exemplo, desde a 33ª semana de gravidez, que nunca mais dormi uma noite seguida. Isto tem o facto de não terem um padrão de sono regular, o facto de não terem, já não digo só regular, mas que sintam que é reparador, e durante muito tempo, de forma continuada. A verdade é que isto depois tem impacto também no bem-estar da pessoa ao longo do dia, sendo que, passado algumas semanas, virá aí um bebê que naturalmente já irá produzir alterações, neste caso ter impacto nas rotinas do dia a dia. E portanto, quando não olhamos, por exemplo, para estas questões, e eu incentivo sempre muito este olhar na questão do padrão do sono e em tentarmos, enquanto profissionais de saúde, trabalhar estas estratégias também facilitadoras neste padrão, porque são sintomas que aparecem numa fase que às vezes são tomados como normais. É normal, a grávida não dormiu bem, está-se a habituar, o corpo está-se a habituar. Sim, é verdade, pode ser. Podemos pensar também nesta perspectiva psicológica, é um facto, mas isto pode ter impacto e esse impacto também tem que ser olhado e valorizado, não é? E então temos que estar atentos, escutar muito bem aquilo que, neste caso, estou a falar das grávidas, mas não só, a irritabilidade, o aumento da tensão, a preocupação excessiva, começarem a ter alguns até sonhos que as preocupam relativamente ao cuidar o bebê, à imagem do bebê. Portanto, estas coisas devem ser todas escutadas, ouvidas, e de certa forma, se continuarem, e muitas vezes acabam por dar origem depois a sentimentos de, portanto, a pessoa começa a ter menos energia, menos vontade para estar com outras pessoas, como se calhar tinha antes, ou fazer algumas atividades que tinha antes, não me apetece, prefiro ficar mais resguardada, não me sinto bem, isto acontece uma vez, 2 vezes, 3, 4, 5 vezes, já começa a não ser muito normal. Entretanto veio o bebê, e até pode não ter tido nenhum destes sintomas na gravidez e começar a ter só no pós-parto, ok? Portanto, como vê, isto são casos que podem ser muito, muito diferentes. Claro. Não falei ainda aqui da tristeza, como pode ver, não é? Portanto, e não foi por acaso. Realmente porque muitas vezes associa-se este momento a um momento que pode ser triste e nem sempre todas as mulheres sentem essa tristeza à partida. Muitas vezes sentem-se frustradas, ansiosas, irritadas, angustiadas. A tristeza pode surgir naturalmente, mas pode também não ser o primeiro sintoma depressivo aqui a surgir, não é? E a ser evidente, não é? E portanto,
este tipo de alterações emocionais, não é, que vão surgindo nesta fase, podem se manter. Se tivermos profissionais que estejam, e não só profissionais, tivermos também pessoas, por isso é que a questão do problema de saúde pública, se tivermos pessoas e profissionais capacitados para identificarem que há ali alguma coisa que não está bem e tentarem, com formação específica que tenham, ou que vão procurar tentar perceber como é que podem abordar um bocadinho melhor este assunto, como é que quando escutam a mulher, como é que podem tentar trabalhar até ali a entrevista com a pessoa para conseguirem chegar no fundo à detecção de determinados problemas, que instrumentos podem utilizar ou que estão validados, quer dizer, lá está o tal rastreio, não é? Que é tão importante. E pronto, eu acho que este tipo de sintomatologia que surge muito nesta fase, falei de pouca, porque claro que isto depois intensificando pode dar origem a outro tipo de sintomas até mais graves do ponto de vista da saúde mental, não é? E estamos a falar das características, por exemplo, psicóticas, que também podem surgir em termos de pensamento e de percepção. Agora, pronto, claro que isto podem surgir muitos. Claro. Estando atentos, conseguindo abordar este tipo de sintomatologia, conseguimos, em alguns casos, talvez consigamos não só prevenir, ajudar a gerir e até depois sinalizar e encaminhar estas pessoas para profissionais de saúde mental dedicados à área. Hoje em dia temos psicólogos e psiquiatras que estão dedicados à área da saúde mental perinatal e que acabam por ter um conhecimento muito mais específico nesta área. E quando temos esta capacidade e depois também conseguimos sinalizar e encaminhar para quem direito, naturalmente que a abordagem vai ser muito mais centrada naquilo que são a abordagem recomendada e as necessidades também, e as não é? necessidades da mulher, sem dúvida alguma. Diria que estamos a falar, lá está, deste grande período de vulnerabilidade, muitas alterações emocionais. É fácil também para as mães falar sobre este tipo de questões, ou ainda poderá aqui haver alguma questão relacionada com o estigma também da saúde mental? Eu diria que ainda há muito estigma em relação à saúde mental, no geral, e que esta área não é diferente, ok? Muito pelo contrário, as pessoas ainda esperam muito que a gravidez é um período para ser quase gracioso, positivo, alegre, vem um bebê, e há muitas mulheres que não se sentem assim, há mulheres que não queriam ser mães naquele momento e se calhar também têm alguma dificuldade em expor naturalmente por uma série de motivos, também não vou estar agora a detalhar, mas essa não vontade. Há mulheres que se calhar já queriam ser mães há muito tempo e acabam por ser naquele momento, e aquilo tem um significado muito, muito importante também naturalmente naquele contexto. Mulheres que já tiveram perdas estacionais, mulheres que não tiveram nada disto e vêm com a sua expectativa, com aquilo, pronto, com o que têm, efetivamente, e este momento ainda é vivido, ainda é abordado como sendo muitas vezes esta fase entre mulheres, muitas vezes havendo aqui até alguma dificuldade de expor as coisas de forma equilibrada. Às vezes, a percepção que tenho é que, ora, temos pessoas que partilham tudo o que foi super negativo e horrível e até o fazem ainda de uma forma muito sentida perante as experiências que viveram, ou temos pessoas que muitas vezes até preferem não falar porque ainda se pode pegar. Nada se pega no contexto da saúde mental, não é? Portanto, e ainda há o estigma, esta questão do estigma, é melhor não falar, é melhor não falar porque senão ainda pode acontecer. Não, deve-se falar, as coisas devem-se falar, até na perspectiva de se poderem conhecer e identificar locais profissionais que possam estar mais dedicados ao trabalho nesta área, que possam também ser uma fonte de ajuda para a mulher se for necessário, não é? Porque muitas vezes, se as mulheres e os homens naturalmente se sentirem apoiados durante a gravidez, no pós-parto, pela família, pelas equipas de saúde, um pelo outro, sentirem que têm os recursos necessários, muitas vezes eles próprios conseguem fazer face até a alguns desequilíbrios a nível emocional que acabam por acontecer, e essas estratégias conseguem até implementá-las mais facilmente, ou porque também já têm mais literacia, ou já passaram por outras situações e até conseguem gerir.
Mas depois há pessoas que não, por si só, com a rede que têm, podem não conseguir e está tudo certo, e aí pode ser necessário encontrar um profissional que tenha formação na área, um profissional que esteja dedicado à saúde mental perinatal. Há muitas coisas que são muito específicas desta área, naturalmente, e que possa depois também ajudar a mulher a conseguir gerir melhor este fenómeno. Mas efetivamente isto só acontece se as pessoas disserem eu preciso de ajuda. Claro. Ou não dizendo, vão mostrando alguns sinais, e há pessoas à volta que estão despertas para isto. E o dizer eu preciso de ajuda hoje em dia, há algumas coisas que ainda acontecem. As mulheres muitas vezes ou têm medo de serem vistas como más mães, ou incapazes, porque tenho um problema de saúde mental, ainda podem pensar que eu estou incapaz de cuidar deste filho, ou alguém me disse que isto era, ainda acham que isto é mania. Não há manias, quer dizer, a pessoa sente a dor ou não sente dor, não é? Portanto, a pessoa tem preocupação, neste caso pode não ter, quer dizer, não é uma mania, a pessoa está a ter uma experiência, está a reagir claro, emocionalmente também a essa experiência, mas isto ainda surge, estes comentários surgem. E com muito mais frequência do que aquilo que, pronto, eu diria que seria esperado para a quantidade de conhecimento que temos hoje em dia, não é? E para a quantidade de problemas de saúde mental que se vivem, estou a falar até para lá do período perinatal, não é? Sim, e temos essa noção em Portugal, que somos um dos países com maior prevalência de problemas de saúde mental. E, portanto, esta questão é, pronto, acaba por haver sim muito estigma, ainda há muito medo de se falar. Ou então agora, e efetivamente já começa a haver mais, este assunto começa a ser mais abordado nas redes sociais, por exemplo, o que é bom, naturalmente, para se tentar desconstruir o estigma, mas muitas vezes normalizando questões que não são assim tão normalizáveis, digamos assim, ou seja, a pessoa não se sente bem. É natural. Sim, claro que é natural que possa ter maior privação de sono num pós-parto, é natural que possa ter maior sofrimento emocional num pós-parto, mas não é normal viver assim todos os dias, claro, sem pedir ajuda. As pessoas têm que pedir ajuda. E muitas vezes a percepção que tenho uma presença até relativamente frequente nas redes sociais, é que a percepção que vou tendo desta, vou chamar-lhe, pronto, esta nova geração, e até muito mais ligada às redes sociais e aos influencers e tudo mais, é quase que se banalizam os problemas e normalizam os problemas de saúde mental. Não sei se isto pode ser só a minha percepção, pode não ser naturalmente uma percepção geral, mas acho que temos que ter cuidado com isto, ou seja, devemos falar sim, estas questões devem ser faladas, a sintomatologia, identificadas, tudo mais, mas também sempre com aquela mensagem final de existe forma de pedir ajuda, existe solução e, portanto, as pessoas que te podem ajudar estão aqui, e isso é importante que também se diga, ok? E de facto aqui também reforçar a importância de facto de profissionais que estejam sensibilizados para estas questões. Sim. E que consigam de facto estar atentos às necessidades das mulheres e da família no geral, do pai, para também conseguirem dar resposta de facto a estas situações, sim, estarem sensibilizados. Assim também, em jeito de conclusão, que medidas, ou a curto e a médio prazo, é que acha que poderiam ser de facto implementadas para começarmos também já a tentar contrariar aqui um bocadinho esta tendência também de certas questões ficarem invisíveis aos nossos olhos, mas que são de facto situações que precisam de ser tratadas, que precisam de ser valorizadas e acompanhadas em todo este processo também da mulher e da família, e depois então do próprio bebê também. Responder a isso de forma resumida é assim um desafio grande. Mas eu acho que vou reforçar algumas coisas que tenho vindo a dizer. Acho que sem dúvida alguma o facto destes problemas de saúde mental perinatal poderem ser rastreados durante a gravidez, na vigilância de gravidez de baixo risco e não só, mas pronto, começando por aí, acho que era uma medida essencial. E digo isto porque sei que assim iria chegar a um número muito maior de mulheres. Ok? E chegando a um número muito maior de mulheres, naturalmente que conseguimos depois
intervir também de forma mais efetiva, tendo em conta o número global. Portanto, havendo essa possibilidade seria ótimo, não havendo essa possibilidade naturalmente, e até começando por aí, algo que está identificado e que é identificado nos manuais da Organização Mundial de Saúde é a formação dos profissionais. Profissionais que trabalhem nesta área têm que ter formação nesta área. Há abordagens específicas nesta área que são recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, sintomas aos quais temos que estar mais atentos, instrumentos de rastreio que são mais adequados em determinadas situações, que são estudados, uns que estão validados para a nossa população, outros que não estão. Portanto, há medidas mesmo em termos de trabalho enquanto equipa multidisciplinar, em termos de funções muitas vezes de determinados elementos que são importantes termos essa noção. E depois uma coisa muito importante, para além de todo este conhecimento, eu diria, desenvolvimento destas hard skills nesta área, há o desenvolvimento depois também todas as soft skills no âmbito da comunicação terapêutica, diria até mais, que é essencial trabalhar. E isso não se aprende só a ler um livro sobre comunicação terapêutica ou conhecer o conceito. Isso é algo que tem que ser trabalhado, e isto trabalha-se em contexto formativo, fora do contexto formativo também com supervisão, fora deste contexto com muito investimento por parte dos profissionais. E por isso é que é muito importante que quando temos um profissional de saúde a dar-nos ajuda nesta área, na área da saúde mental perinatal, seja alguém com formação também nesta área. Okay? Porque há coisas muito específicas nestes casos e pronto. E portanto, esta questão do rastreio, a formação na área, não só estes dois, mas depois no âmbito, agora falando concretamente das mulheres, hoje em dia fazem-se muitas vezes os grupos de mães, os círculos de mulheres que acabam por abordar muitas questões do dia-a-dia, dificuldades do dia-a-dia que são importantes muitas vezes verbalizar e até escutar como é que as outras pessoas fazem, não fazem. Isto é muito importante ser feito. Eu diria, pronto, talvez aqui uma visão um bocadinho viciada, se bem que a verdade é que as recomendações não são para ser só assim, mas eu diria que é sempre importante ter alguém que seja um bocadinho mais conhecedor da área, de alguma forma agregado ao grupo ou relacionado com o grupo, mas mesmo se não tiver, a organização destes grupos é importante. E pronto, que seja naturalmente um momento onde as mulheres possam também escutarem-se umas às outras, usufruírem também da presença umas das outras, não sendo em presença, mesmo sendo online, porque hoje em dia temos que nos adaptar a muitos contextos, mas quando eu digo da presença é mesmo do facto de perceberem, as mulheres nesta altura precisam muito naturalmente terem pessoas que estão também a passar pelos mesmos desafios. E de escutarem, há coisas que eu se calhar hoje posso falar com alguém ou que não teve filhos ou que teve, mas viveu experiências diferentes, pronto, não interessa, mas que se calhar não está, ou que já passou aquela experiência há muito tempo, e se calhar, quer dizer, aquelas naquele momento não são as necessidades que a pessoa tem, não é? E naturalmente há coisas que pode não reconhecer tão bem. O facto de as mulheres se juntarem em grupos de mulheres que estão a viver o primeiro ano de um bebê, que estão a viver a gravidez, é fundamental. A preparação para o nascimento, certo, é um local onde isto acontece, e onde é tão importante darmos aqui asas para se falarem sobre experiências, expectativas, mas lá está, não só isto, os próprios muitas vezes grupos de recuperação pós-parto, onde as mulheres se juntam, alguns cafés até informais que as mães fazem, isso é super poderoso nesta perspectiva, ou seja, na perspectiva de partilha de experiências, mas também de certa forma ajuda as mães a identificarem algumas estratégias que até então se calhar não tinham refletido ou não tinham pensado que podiam funcionar, e tentam levá-las muitas vezes para o seu dia-a-dia para se conseguirem ajustar e adaptarem-se melhor a nível psicossocial, e é isso que é necessário, trabalhar esta adaptação psicossocial. Isto é uma estratégia, estou a falar desta, podia falar de outras que existem, eu sei que não temos tempo, mas por isso posso deixar aqui algumas delas, mas sem dúvida alguma que depois existem aqui outras medidas, e até algumas delas grupos psicoeducativos e programas até
de gestão de stress, até de trabalho com a própria rede familiar, mas pronto, isto são outras questões mais específicas que podemos deixar aqui para outros momentos. Mas igualmente importantes, igualmente não é? Importantes. Enfermeira, muito obrigada aqui por esta partilha tão esclarecedora, tão enriquecedora. De facto, ao longo desta conversa ficou claro que o que é às vezes invisível não é de forma alguma irrelevante e que, lá está, o sofrimento que possa ser sentido, sofrimento ou outras emoções que também partilhou aqui connosco que possam ser sentidas neste período perinatal, são importantes que sejam ouvidas, e ignorarmos este tipo de sentimentos pode depois até fazer com que fragilidades evoluam depois para dificuldades profundas para toda a família, para a mãe, para o bebê, para todo esse seio. Portanto, é muito importante valorizarmos esta temática, como também aqui nos apelou, através daqui da sua partilha, investir também na formação e apostar na detecção precoce, não é, no rastreio, porque só assim de facto é que vamos conseguir proteger e cuidar do futuro também. Obrigada, enfermeira. Obrigada eu pelo convite e pela possibilidade de lá estar nestes espaços. Estes espaços também são uma estratégia. O facto de podermos falar sobre isto e de levar, quem sabe, esta informação também para outros profissionais que acabam por estar a começar a trabalhar na área, ou que já trabalham na área, ou que já tiveram em contacto com casos relacionados com a área, e quem sabe isto também os possa fazer refletir sobre algumas abordagens e outras formas de procurarem esse caminho para uma melhor abordagem junto da mulher, da família, neste caso. Portanto, eu também agradeço o facto de darem este espaço aqui, este tema, e pelo convite. Claro que sim. Obrigada, Patrícia. Obrigada por terem estado desse lado. Até ao próximo episódio. Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias. A excelência na formação em saúde.